Eu tenho notado quando a gente passa a palavra para os irmãos lerem, às vezes alguns irmãos botam a cabeça assim bem baixa, falam olhando para baixo, né? O som vai para baixo, não vai para frente. Quando a gente for ler em público, a gente levanta a Bíblia assim e a gente fala para todo mundo poder ouvir, tá, irmãos? Bem alto. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Esse texto está falando do homem sem Cristo, que é desobediente à verdade e a... qual é a outra expressão? Iniquidade. E se sujeita à iniquidade, não é? O homem sem Cristo, ele normalmente é faccioso, ele é desobediente à verdade, ele não tem interesse pela verdade de Deus, ele desobedece à justiça também, se torna injusto ou iníquo. E é essa a ideia então aqui de Eritéia, não é? Alguém que está buscando o seu interesse pessoal, que está pouco se lixando para aquilo que é verdade mesmo, para aquilo que realmente é justo. Eu não estou preocupado com o que é justo, eu quero é me fazer, eu quero o meu interesse. Eu não estou preocupando com o que é verdadeiro, eu quero atingir o meu fim. Dizem os pensadores a respeito da pós-modernidade que a pós-modernidade não há interesse pela verdade. E a gente pode perceber também que não há muito interesse pela questão da justiça. Na modernidade, que é o contexto onde surge o protestantismo, quando Lutero se levantou para pregar à igreja a verdade, havia todo o interesse em torno da verdade, uma busca pela verdade. Era muito importante para o homem saber o que era certo e o que é errado, o que é verdadeiro. No mundo de hoje há um pluralismo muito grande, junto com o pluralismo, um relativismo ainda maior ainda, e isso faz com que os homens não creiam mais em verdades absolutas. Olha, num contexto onde não há verdade absoluta, o que impera? Impera a ideia de cada um. Cada um tem a sua ideia, tem a sua visão, e muitas vezes não há consenso entre as ideias dentro de um mesmo grupo. Essa é a realidade no mundo em que nós vivemos. Portanto, o mundo em que nós vivemos, ele incentiva este espírito faccioso, ele incentiva essa busca da discórdia, da diferenciação entre os pensamentos, entre os grupos e entre as pessoas. Por quê? Porque não há uma verdade, uma busca pela verdade suprema, não há uma busca pela justiça. O que existem são os interesses pessoais. O que vigora é essa intenção de cada pessoa alcançar a realização do seu interesse pessoal. A gente vê isso claramente na vida política do nosso país. É muito difícil você encontrar um político que realmente trabalha em cima de ideais. Ele tem o ideal de promover a sociedade como um todo, de promover grupos sociais. O que nós vemos hoje, na maioria das vezes, é o interesse de autopromoção. É lógico que há exceções, mas é o que nós percebemos na vida política brasileira. É por isso que mudam de partido a todo tempo, é por isso que alguém que era contra uma ideologia hoje é a favor, alguém que criticava um governador, um prefeito, um presidente de um determinado partido, hoje se posiciona juntamente com ele, não é? Assistindo o partido, a propaganda política essa semana, eu estava dizendo, não é? Aqui no Tocantins o Partido Verde está apoiando o Siqueira Campos. Não faz sentido. Né? A ideologia do Partido Verde é uma ideologia de esquerda, a ideologia de Siqueira, eu não estou falando mal, nem contra o Partido Verde, nem contra Siqueira. Eu só estou dizendo que não combina a união desses dois partidos. Isso mostra claramente que não há mais esse espírito, esse sentimento de busca da verdade, né? de viver a partir de um senso de justiça que seja absoluto, porque tudo se tornou hoje relativo. Então, esta é a primeira ideia que nós encontramos em Romanos 2,8. O espírito faccioso é relativo àqueles que rejeitam e desobedecem à verdade e à justiça. Como crentes, irmãos, nós cremos que há uma verdade absoluta, e essa verdade está na palavra de Deus. E nós cremos também que existe um senso absoluto de justiça. Mesmo que para a ética dos nossos dias, para a moral dos nossos dias, não exista mais absoluto algum, mas para nós existem. A Bíblia nos apresenta princípios que são absolutos para que nós possamos seguir ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, tá certo? E no pensamento de Paulo, quem se coloca contra isso tem este espírito faccioso e de desobediência, de desavenças, tá? Outro texto, 2 Coríntios 12:20. Quem encontrar, leia bem alto. Pois receio que quando chegar não vos ache como eu vos quero, e eu seja achado de vós como não me quereis,
que de alguma maneira haja contendas, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Então Paulo dizendo aos coríntios que ele vai visitar os coríntios, ele está muito preocupado, porque ele tem ficado sabendo dessas crises que haviam na igreja de Corinto, e ele teme ir a Corinto e perceber e observar concretamente a existência desses problemas. Na primeira epístola, Paulo já tinha dito que alguns diziam que eram de Apolo, outros de apóstolo, outros de Pedro, não é? Havia grupos dentro da igreja, e nós já falamos sobre isso anteriormente, quando abordamos a questão das porfias e inimizades. Então, este sentimento da existência de grupos, esse sentimento faccioso que marca a existência de grupos diferentes, com interesses diferentes, quando pensamos em uma realidade como igreja, ele é nocivo. Ele é nocivo porque há um cabeça na igreja que é Cristo. A igreja não é uma organização acéfala, sem liderança. E nós não estamos falando de liderança pastoral, de liderança de um conselho que lidera a igreja. Nós estamos falando de liderança espiritual, a liderança de Cristo na igreja. Há uma liderança espiritual na igreja. E se há uma liderança concreta, espiritual dentro de uma igreja, não pode haver grupos diferentes. Porque todos têm que estar sujeitos a quem? A Cristo, ao cabeça. Quando é que há intrigas, dissensões, facções, desavenças e facções dentro da igreja? Quando a liderança de Cristo não é tão forte dentro da igreja. Isso é culpa de Cristo? Não, isso é nossa culpa. Nós não estamos permitindo que Ele lidere. Nós não estamos permitindo que Ele conduza. Nós estamos tomando a frente. E estamos transformando a obra de Deus em muitas vezes uma obra pessoal ou uma obra de um pequeno grupo, de um grupo que está conduzindo. Então isso é problema para a igreja, não é? Não devemos buscar o interesse pessoal, mas o interesse geral. Não o interesse individual ou de um pequeno grupo simplesmente, mas o interesse é aquilo que é melhor para a igreja, para o reino de Deus. Como igreja, assim deve ser o nosso raciocínio. O nosso raciocínio tem que ser macro, ele não pode ser micro. Nós temos que pensar no todo e não numa pequena parcela da igreja. Quando pensamos micro, quando pensamos num pequeno grupo ou pensamos somente em nós, isso é extremamente nocivo para a igreja. Por quê? Porque a igreja precisa se firmar na palavra de Deus. Ela precisa ter como base para a vivência coletiva da igreja o amor cristão. Então, se seguimos a palavra, se todos seguimos, nós conseguimos andar em conjunto. Se há desavenças no seguimento da palavra, o amor vai fazer o complemento para isso. E aí nós vamos tolerar as desavenças, as dificuldades, os pensamentos diferentes, mas sempre em busca da unidade. Então, em busca da verdade, que leva à unidade, mas em busca da experiência do amor. Eu volto a citar aquele famoso pensamento de John Wesley, que dizia, né? Naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que não é essencial, diversidade. Mas em tudo, amor. Quando a igreja entende isso, que no essencial nós temos que ter unidade, no que não é essencial pode haver diversidade, mas quando ela age com amor em todos os níveis, ela consegue andar em unidade, apesar de pessoas pensarem de forma diferente. É isso que Paulo está tentando dizer lá aos irmãos de Corinto. É preciso superar este sentimento faccioso, não é? Essas desavenças, essas discordâncias entre vocês. E isso é preciso ter amor e é preciso buscar então a verdade de Deus para guiar a igreja, para conduzir a igreja. Vamos agora a Filipenses. Filipenses 1,17. Quem encontrar, leia bem alto. Nós lemos esse texto, alguém lê de novo. Eles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Paulo está dizendo à igreja de Filipe o seguinte: olha, há algumas pessoas que estão pregando o Evangelho, não pensando em que Deus venha a ser glorificado, não pensando em que pecadores perdidos vão ser salvos, mas tão somente para prejudicar o trabalho que eu, Paulo, tenho feito. Isso é o que Paulo está dizendo nesse texto. Ele está se referindo a um grupo específico de irmãos, chamado judaizantes. É esse o contexto da epístola de dos Filipenses. Paulo está falando a respeito dos judaizantes que queriam, assim como Gálatas, né, é o mesmo contexto de Gálatas, que ele entende que algumas pessoas estavam querendo que eles retornassem, retrocedessem à lei. Por isso Paulo diz, não podemos voltar a retroceder, não podemos pregar outro evangelho, né?
E de forma irônica ele está colocando em Filipenses 1,17, não é? Que até importa que estes que pregam pensando na carne, que se prega o Evangelho, pelo menos o nome de Cristo está sendo pregado. Mas o que Paulo na verdade está dizendo é que isso é negativo.